Salmo de número 18, nós vamos ler os 2 primeiros versículos desse salmo, somente os 2 primeiros versículos. Amém? Salmos de número 18, somente os primeiros versículos, que diz assim a palavra do nosso Deus: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Podeis tomar assento, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. O Senhor Jesus, ao pregar o sermão, ao profetizar o sermão do tempo do fim, está lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, quando ele foi inquirido ou indagado pelos seus discípulos quais os sinais que haveriam do fim do mundo e da sua vinda. O Salvador disse, ele profetizou que no tempo do fim surgiriam falsos cristos, falsos messias, haveria guerras, terremotos, pestilência e também a multiplicação da iniquidade. Tudo isso nós estamos percebendo que está acontecendo nos últimos dias. Nós estamos diante de uma pandemia cruel, realista, em que nós precisamos atentar para essa grande realidade que se apresenta diante de nós. Mas precisamos compreender também, irmãos, que aquele que conheceu a Deus, aquela que conheceu a Deus, aquele ou aquela que nasceu de Deus, que nasceu do Espírito de Deus, não está mais sozinho. Não está mais sozinha. Porque agora tem um Deus que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa igreja tem um posicionamento muito equilibrado nessa questão toda. Nosso bispo tem falado da relevância, da importância de nós termos prudência e não medo, não pânico. Nós temos que viver com sabedoria nesse momento tão difícil. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, quando nós observamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver, irmãos, que sempre aconteceram situações difíceis na vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos vivenciaram momentos de alegria, momentos de provação, momentos de aflição, mas nós, na condição de servos e servas de Deus, sobretudo, nós precisamos ter a certeza que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus real, um Deus que é companheiro, um Deus que é amigo, certo das horas incertas. E nós sabemos que Davi, o salmista Davi, ele era um homem que tinha essa consciência
Davi tinha essa certeza de que Deus, o Todo-Poderoso, o grande Elohim, o grande El Shaddai, o Deus dos seus pais, Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho e libertou o povo de Israel, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o Deus soberano que criou todas as coisas, o Deus vivo, o Deus que através da segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou e viveu entre nós, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, Ele está conosco, irmãos. Ele está contigo, minha irmã. Ele está contigo, minha irmã. E Davi tinha essa consciência. Porque, irmãos, eu fico a imaginar nesse momento uma pessoa que está no respirador, longe dos parentes, longe dos seus familiares, longe da igreja. Eu fico imaginando essa pessoa que não teve uma experiência de conversão. Como é difícil. Como deve ser difícil. Mas aquele e aquela, irmão, que tem convicção do Deus vivo que serve, ele pode dizer como Davi nessa noite. Ela pode declarar, ele pode declarar, como Davi disse aqui: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Fortaleza minha. Louvamos a Deus que a nossa irmã Rosilene está conosco. Nossa irmã passou por um processo, ela pode dizer isso. A irmã pode dar um glória a Deus, irmã Rosilene? Oh, aleluia! Davi disse: fortaleza minha, porque, meus irmãos, nos momentos difíceis das nossas vidas, Davi aqui está usando uma alegoria, uma metáfora de uma fortaleza, porque nós sabemos que nos tempos antigos, um exército que se encontrava numa questão bélica inferior, normalmente ele se refugiava em uma fortaleza que era difícil o acesso, o inimigo mais forte tomar. Então Davi está se lembrando que normalmente aquelas fortalezas, elas ficavam, como diz aqui, ó, o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é meu rochedo. Aleluia. O meu rochedo. E ele vai dizendo: o meu lugar forte. O meu lugar forte. Oh, isso fala, irmãos, de cuidado. Isso fala de proteção. Isso fala de esperança. Aleluia. Irmãos, minha irmã, você não está sozinho, não. O Covid passou lá por casa, mas ele foi embora, porque Jesus Cristo esteve conosco lá, irmãos. Quem sabe passou pela sua casa ou vai passar, mas de uma coisa você pode ter certeza, que esse Deus que é de misericórdia, Ele está contigo, Ele está comigo nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade, nesse momento de provação. Lembre disso. Davi tinha essa certeza na sua alma, no seu coração, porque Davi também vivenciou momentos difíceis, meus irmãos. Aleluia. E ele diz: em quem confio? É esse Deus que eu e você temos que nos apegar, irmãos. É esse Deus que está aqui presente nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele. Você está sentindo? Dão glórias a ele aí, irmãos. Porque ele é Espírito. Ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele se faria presente. Ah, irmão, um dos atributos do nosso Deus, preste atenção. O nosso Deus, ele é o El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. A expressão El significa todo. O nosso Deus é todo-poderoso.
Ele é onisciente. Oh, irmãos, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. E o nosso Deus, Ele é onipresente. Ou Ele é onipresente, sim, e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, mas também Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. Ele sabe o que você está precisando e pensando nesta noite. É esse Deus que nós amamos, que nós servimos. Então Davi, ele diz: oh, que coisa linda! Irmão, isso aqui é lindo demais! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Por isso, irmãos, que nós precisamos valorizar nossa comunhão com Deus. Por isso que nós precisamos valorizar a comunhão, a meditação na palavra, a oração, a comunhão com a igreja. Porque quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele, nós passamos a ter a convicção, a certeza de que Tu estás conosco. Essa madrugada mesmo, eu estava no óleo. Falei: Jesus, eita Jesus, o que eu faço? A prova doendo. Falei: Jesus, aí comecei a orar. Aí ele falou: meu servo, simples assim. Eu falei: como assim, meu Senhor? Falou meu coração: é só você ir no Apolo 11, tomar uma injeção, e você vai dormir tranquilo. Ô, irmãos, foi de Deus o negócio. Aí eu peguei a bicicletinha, 3 e pouco da madrugada, fui lá no Apolo 11, tudo vazio. Olha como é que ele direciona. Aí, irmãos, tomei a tal de Profenide. Irmãos, a doutora: não, vou dar uma mexidinha aqui, vou acrescentar umas negocinhos aqui. Falei: tá bom, doutora, Deus é contigo. Irmão, foi bênção de Deus. E eu estou aqui agora, vim para a escola dominical, estou pregando o evangelho. Não foi direção de Deus, irmãos, porque ele trabalha de forma direta. Ele trabalha também através da graça comum, através dos médicos. Ele pode usar uma pessoa para te abençoar, porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Ele opera de várias maneiras. Aleluia! Então Davi continua dizendo: o meu escudo, a minha salvação, o meu alto refúgio. Foi por isso que o mesmo Davi, escrevendo o Salmo de número 23, eu gosto demais do Salmo 23, irmãos. Porque, irmãos, quando nós estudamos os Salmos, nós vemos, principalmente para os salmistas, e exclusivamente Davi, quer dizer, não tão exclusivamente, mas também para os outros salmistas, que Deus era uma pessoa tão próxima, tão real para eles. Davi não fazia nada sem antes consultar o Senhor. Davi não fazia nada sem antes perguntar se o Senhor era com ele. Davi mantinha um relacionamento com Deus tão profundo, tão maravilhoso, que quando ele escreve o Salmo de número 23, preste bem atenção, ele escreve da seguinte maneira: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ô glória! Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Mas eu queria me deter no versículo número 4. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, aleluia! Ainda que eu andasse... Por quê, irmão? Isso fala de possibilidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Você não pode ficar tocando muito no seu irmão, não, mas você pode indicar o seu dedo de profeta e dizer: Deus está contigo. Aponta aí para o teu irmão: Deus está contigo nessa luta. Ou você pode esticar o dedo de profeta: Deus está contigo, Mônica. Aí atrás, Mônica: Deus está contigo, Mônica. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Nesse vale, nessa dificuldade, porque Davi está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aleluia.
Os irmãos que conhecem aqui há muito tempo sabem que o pastor Miguel, se tinha um dia, isso não é demagogia do pastor não, irmão, quem sabe aqui sabe disso. Se no mesmo dia eu tiver, no mesmo horário, uma cerimônia de 15 anos, isso falo de pessoas próximas, entes queridos, um casamento, e uma cerimônia fúnebre, eu prefiro estar junto do cemitério com os irmãos. Mas por que, pastor Miguel? Sabe por quê, irmãos? Eu costumo dizer o seguinte, inclusive essa semana nós estivemos lá com o nosso irmão, passou com o nosso irmão Odaí, né? Junto com ele ali, chorando com ele, junto com ele. Sabe por que isso, irmãos? Porque depois da minha salvação em Cristo Jesus, uma das maiores bênçãos que eu recebi da parte do Senhor foi justamente a sua presença, o seu cuidado, a sua graça, no momento mais difícil da minha vida. Foi quando eu sepultei aquela mãezinha que eu tanto amava, 52 anos de idade. Minha mãe infartou com 52 anos, eu passei pelo vale, que a dor foi tão grande, irmãos. Mas eu louvo a Deus, porque no meio daquele processo, naquele momento difícil, a presença dele se fez real na minha vida. Aleluia! E eu sei que é esse Deus que tem te sustentado, é esse Deus que tem te guardado. Nós temos irmãos aqui que passaram pelo vale, mas estão de pé. É por causa da graça de Deus, é por causa dessa presença gloriosa. Por isso que Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado. Ah, irmão, a presença de Deus é gloriosa e maravilhosa. Portanto, Ele está contigo no teu lar, Ele está contigo no teu trabalho, Ele está contigo para onde você vai, Ele está contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E nós louvamos a Deus, irmãos, que Jesus Cristo, Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse claramente lá no Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluia! A qualquer momento, irmãos, a trombeta vai soar e Jesus voltará, irmão, para buscar o seu povo. É necessário que eu e você estejamos firmes nessa rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Ele está contigo. Não temas, porque Ele é o teu Deus. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Se tu passares pelo fogo, estou contigo. Se tu passares pela água, estou contigo. Eu sou o teu Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com essa palavra. Nós vamos terminar agora para evitar a aglomeração. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Prudência e vigilância. Mas saiba de uma coisa: com pandemia ou sem pandemia, na dificuldade ou sem dificuldade, esse Deus que te ama, Ele está contigo todos os dias da tua vida. Por isso que o salmista Davi, ainda no Salmo 139, olha como é que o Espírito Santo vai dando. Ele diz ainda no Salmo de número 139, depois você dá uma lidinha em casa no Salmo de número 139, quando ele diz assim: oh, aleluia, oh, glória a Deus. Quando ele diz assim: oh, bendito seja o nome do Senhor. Se eu subir o céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Oh, glória a Deus! Esse Deus está conosco, irmãos. Nos coloquemos de pé em nome de Cristo.